O Senhor Fantasma. Na primavera de 1953, quando eu tinha 9 anos, vi meu irmão morrer. Vou me lembrar daquele dia pelo resto da minha vida. A lembrança nunca me deixou e nunca deixará. Parte disso é o trauma, a lenta e insidiosa percepção de que ele se foi, que se infiltrou na minha vida depois. Mas há mais sobre isso do qual não falo. Eu me agarrei a isso por anos e não quero me apegar a isso por mais tempo. Era 10 de abril. A escola tinha acabado de terminar e Charlie e eu estávamos caminhando para casa como sempre fazíamos. Aqueles eram bons tempos. Mamãe sempre tinha um lanche esperando por nós. Os bons e velhos biscoitos e leite. Charlie era o tipo de criança com um sorriso que poderia iluminar uma sala. Ele estava 1 ano acima de mim, mas parecia estar cheio de mais energia do que eu poderia reunir. Lá fora brincávamos de super-heróis como os dos quadrinhos. Ele sempre era o Capitão América e eu era Bucky Barnes. Com cabelo ruivo selvagem, sardas e olhos verdes brilhantes, ele não parecia muito um super-herói, mas ele certamente conhecia bem o papel. Depois do lanche, ele pegava a tampa da lata de lixo, eu pegava minha arma de pressão e saíamos para lutar contra os bandidos no gramado da frente. Nós esperávamos tocar assim quando chegássemos em casa e Charlie estava na minha frente, olhando para trás e gritando para eu acompanhar. Vamos, Félix, a mamãe está esperando. Lembro-me do sorriso em seu rosto. Lembro-me de ver aquele Chevy Corvette verde 1953 virando a esquina atrás dele e vindo em disparada pela estrada. Por um momento não pensei muito nisso. Por que deveria? O Corvette deveria ter passado por nós sem problemas. Claro, ele estava indo um pouco rápido, mas não deveria haver nada com que se preocupar. Charlie se virou para olhar quando ouviu o grito da borracha no asfalto. Só posso imaginar que ele estava admirando o Corvette. Costumávamos pensar que eles eram os mais legais. Quando ouvi o barulho do pneu, não sabia o que era a princípio. A nuvem de detritos foi um pouco chocante e me distraiu o suficiente para perceber que o Corvette estava vindo em nossa direção. Tive um vislumbre do rosto do motorista que havia congelado em um olhar de pânico enquanto ele tentava retomar o controle do carro. Charlie nem teve tempo de se mover. O Corvette pulou o meio-fio batendo de frente com ele. Ele foi jogado para trás como um brinquedo enquanto o Corvette passava pela calçada e caía na vala rasa ao nosso lado, enterrando-o embaixo dele. Eu não tinha sentido nada além do vento enquanto ele passava por mim, e não tinha ouvido nada além do raspar de metal. Jogando minha mochila no chão, corri em direção aos destroços para cuidar do meu irmão. Eu ainda podia ver seu rosto, contorcido em uma máscara de agonia. O Corvette estava esmagando sua metade inferior e você podia dizer que ele estava com dor pelos seus gritos. Esses gritos ainda me assombram hoje. Eu não conseguia falar. Seus uivos de dor tornavam falar quase inútil. Dei uma olhada rápida para dentro do Corvette esportivo. O para-brisa estava rachado e vi sangue. O motorista não nos ajudaria tão cedo. É Félix. Eu podia ouvir sua voz, frágil e dolorida. A ajuda, por favor. As lágrimas escorriam por suas bochechas e eu não queria deixá-lo. Mas eu sabia que não havia escolha. Corri de volta para o acostamento e procurei por um carro que passasse, alguém para nos ajudar. Alguém. Apenas alguns momentos antes, havia outros carros na rua. Mas agora todos tinham ido embora. O mundo parecia mais escuro, a luz do sol parecia estar cortando uma névoa espessa que não estava lá antes. Não havia nenhum som além dos gritos de Charlie, que rapidamente diminuíram em gemidos. Olhei em volta freneticamente. À distância, pude ver uma figura na névoa. Acenei para ele e gritei: "Ei, senhor, precisamos de ajuda, por favor." A figura à distância não veio mais rápido. Chamei por ele novamente, acenando meus braços para chamar sua atenção. "Senhor, por favor, venha rápido, precisamos de ajuda." Olhei para Charlie. Ele estava tão horrivelmente pálido, suas mãos na grade do Corvette acidentado que o prendia. Ouvi uma voz alta e estridente atrás de mim. Bem, isso não é um pequeno problema. Eu pulei e olhei na direção da voz. Era o homem à distância. Como ele tinha chegado aqui tão rápido apenas andando. Ele tinha corrido em nossa direção quando eu não estava olhando. Ele estava todo vestido de preto. Um casaco preto pesado, um chapéu fedora preto e luvas de couro pretas. Ele parecia um homem de negócios voltando do trabalho para casa. "Senhor", eu disse, minha voz tremendo, "por favor, precisamos ligar para alguém. Um hospital, alguma coisa." O homem riu. Era um som tão despreocupado e me encheu de raiva. Como ele podia rir em um momento como esse?
Meu caro rapaz, um hospital não salvará seu amigo agora. Oh não, temo que ele esteja um pouco ferido demais para isso. O que você quer dizer? Perguntei em pânico. Bem, seu amigo vai morrer, eu temo. O homem disse. Mas é por isso que estou aqui. Ele estendeu uma mão enluvada em minha direção. Eu não a apertei. Tudo o que eu podia fazer era encará-lo. Quando não me movi, ele deu um tapinha no meu ombro e passou por mim, descendo a vala em direção ao carro, movendo-se casualmente, como se os gritos de socorro de Charlie não significassem nada para ele. Eu não tinha capacidade de falar, tentando processar tudo o que ele havia dito. Não tinha certeza se esse homem era louco ou sincero. Ele se ajoelhou ao lado do meu irmão, seu sorriso despreocupado e contagiante. Não se preocupe, querido garoto, ele disse acariciando a testa de Charlie. E assim, ele parou seus gritos atormentados. Seu corpo ficou mole, e ele soltou um suspiro quase relaxado. Pronto. Vamos tirar você desse lugar horrível. O homem agarrou Charlie pelos braços e deu um puxão forte. Abri a boca para protestar, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o feito estava feito. Charlie tinha sido puxado para fora debaixo do carro inteiro, e ele estava de pé. De pé como se nada tivesse acontecido. Chamei seu nome e estendi a mão para abraçá-lo, mas o homem estava entre nós, bloqueando o meu caminho. Não posso permitir isso, ele me avisou. Sinto muito. Por que não? Implorei, e sua expressão ficou solene. Você não deveria estar aqui. Meu trabalho não é exatamente para olhares curiosos. Mas aqui estão todos vocês. Não questiono o porquê disso. Às vezes essas coisas simplesmente são, e há um propósito em tudo. Além disso, realmente não me importo com a companhia. Mas não posso permitir que você o toque. Ele não é mais do seu mundo. Charlie não me disse nada, nem olhou para mim. Seus olhos tinham um olhar morto e ignorante. O homem passou por mim e abriu a porta do carro caído. Ele enfiou a mão e puxou o motorista do assento. Ele era apenas um adolescente, mas fiquei horrorizada quando o vi. Seu pescoço estava dobrado em um ângulo impossível. Eu podia ver ossos pressionados contra a pele. Seu pescoço tinha que estar quebrado. Ele não deveria estar vivo. O homem permaneceu indiferente ao ferimento aparentemente fatal no motorista e simplesmente colocou as mãos nas bochechas e, com um movimento repentino, puxou a cabeça de volta ao lugar. Houve um estalo nauseante. Está tudo bem? Ele disse docemente e olhou para mim. O que acontece comigo? Perguntei. Ele disse que Charlie ia morrer e o motorista estava claramente morto também. Mas então, se eu o estava vendo, eu também estava morto? Ele ia me machucar por vê-lo, seja lá o que for ele estava. Oh, eu não vou te machucar e você está bem vivo, Félix. Ele disse e ofereceu um sorriso caloroso. Eu não tinha dito nada a ele. Como ele sabia o que eu estava pensando, eu estava atordoado demais para falar. Muito raramente os humanos me veem. Eles não querem me ver. E o que eu faço? O que você faz? Perguntei. Minha voz tremia. Era apenas uma das milhões de perguntas que eu tinha. Bem, eu sou meio que um motorista, ele disse. Eu pego as pessoas e as deixo. Um dia eu também vou te pegar. Como você sabe meu nome? Gaguejei. Ele não respondeu. Ele sorriu e pegou as mãos de Charlie e do motorista adolescente. Não se preocupe com isso. Isso não vai acontecer por um tempo. Por enquanto preciso correr. Sou um homem muito ocupado, sabia? Com isso ele levou Charlie e o motorista de volta para a estrada. Um carro preto estava esperando lá. Ele não estava lá antes. Um modelo mais antigo, que mais tarde eu reconheceria como um Duesenberg conversível 1935. Ele colocou Charlie e o motorista no banco de trás antes de subir ao volante. A última coisa que vi dele foi um aceno amigável que ele me deu antes de ir embora. Foi isso. Sentei-me na grama de costas para o carro e comecei a chorar. Olhei para onde Charlie estava e, para minha surpresa, ele ainda estava lá. Mas ele não estava gritando. Ele nem estava se movendo. Ele estava lá, preso sob o veículo, com os olhos olhando vagamente para o céu. Eu ainda estava na vala quando a polícia chegou. E quando eles levaram Charlie embora. Lembro-me de vê-los levar o motorista do carro também. Seu pescoço estava quebrado exatamente do mesmo jeito que estava quando aquele homem o levou para fora mais cedo. Mas ninguém simplesmente colocou sua cabeça de volta no lugar. O ferimento tinha sido tão fatal quanto eu pensava. Eu não tinha ideia do que tinha testemunhado até muito mais tarde. Até hoje ainda não tenho tanta certeza. De vez em quando estou dirigindo na estrada e vejo um acidente de carro.
Estacionado bem ao lado dos carros da polícia, está um Duesenberg conversível preto. Acho que ninguém mais o vê. Uma vez vi o mesmo homem magro e jurei que ele olhou para mim e piscou. Comecei a me referir a ele como Senhor Fantasma. É o único nome que parece combinar com o homem. Nas ruas, às vezes vejo o carro passando. O carro do Senhor Fantasma. Imagino que ele esteja a caminho de outros negócios. As pessoas estão sempre morrendo, sabe? Aprendi muito sobre o mundo naquele dia, talvez mais do que a maioria das pessoas sabe. Aprendi sobre os métodos de morte, mas todos os dias eu acordo. Sou grata por não vê-lo parado sobre minha cama com a mão estendida e um sorriso despreocupado no rosto. Sei que é isso que vai acontecer um dia, e só espero estar pronta quando acontecer. Uma vez perguntei a um famoso caçador de fantasmas qual foi seu momento mais assustador. História dele. Quando eu estava na faculdade, o Conselho de Atividades do campus estudantil contratou um famoso caçador de fantasmas para vir falar na nossa escola. Eu sempre amei o paranormal, então deixei meu namorado cético para trás em seu dormitório e corri para o auditório. O caçador de fantasmas era alguém de quem eu nunca tinha ouvido falar. Mas ele tinha um histórico impressionante e parecia ter várias coisas em andamento na época. Isso foi em 2005. Acho que ele pode realmente ter um programa de TV agora. Ele era um homem de pequena estatura com uma pequena barba branca de professor e uma linha fina de cabelo. Mas a maneira como ele falava sobre a vida após a morte era fascinante. Você poderia dizer que ele realmente acreditava no que afirmava ver, ou isso, ou ele era um baita vendedor. Ele nos deixou pendurados em cada palavra. Assistimos a alguns videoclipes interessantes de suas investigações. Ele tinha uma bela coleção de fotos e histórias assustadoras para acompanhá-las. Lembro-me de uma sobre uma boneca mal-assombrada que, segundo ele, se movia livremente pelo quarto da pessoa que a havia pego em um mercado de pulgas, mas não quando havia alguém por perto para testemunhar. Perto do fim, ele abriu espaço para perguntas. Houve as típicas perguntas idiotas de universitários. Você já viu a cabeça de alguém girar como o exorcista, coisas assim. E algumas que eram realmente bem interessantes. Decidi que não deixaria essa oportunidade de falar com alguém tão aparentemente reverenciado no campo do sobrenatural escapar. Então levantei minha mão. O caçador de fantasmas me viu, apontou e sorriu. Sim, você, a garota da camisa branca? Oi, eu disse, e sei que pareci nervoso, porque me senti muito idiota por soar tão nervoso. Eu só estava pensando, qual é a coisa mais assustadora que você consegue lembrar da sua carreira como caçador de fantasmas? Eu estava na metade do caminho para o auditório, bem longe do palco, mas vi seu rosto cair. Eu sei que vi. Bem, ele disse forçando uma risadinha contida. Era forçada, eu sei que era. Há tantos momentos assustadores para relembrar. Eles tendem a aparecer com bastante frequência quando você está na minha linha de trabalho. Isso arrancou uma risadinha da plateia. De repente me senti bem idiota por fazer essa pergunta. Ele começou a contar uma história sobre rastrear um poltergeist em uma escola primária abandonada e sua lanterna falhar. Eu lembro porque realmente não era muito assustador, pelo menos não parecia assim para alguém que caça fantasmas para viver. Ele saiu da história e respondeu mais algumas perguntas. Ele não olhou para mim novamente. Quando acabou e todos começaram a ir embora, decidi não ficar preso na multidão de estudantes saindo pela porta da frente. Sentindo-me um pouco abatido, como se tivesse feito algo errado, saí silenciosamente pela saída do teatro e fui para o meu dormitório. O caçador de fantasmas estava sentado do lado de fora em um banco perto do bicicletário, fumando um cigarro. Abaixei a cabeça e tentei passar sem que ele percebesse. Ei, garota! Ele deu outra tragada e apagou o cigarro no banco de cimento ao seu lado. Escute, me desculpe, lembro-me de dizer abruptamente, me sentindo uma garotinha estúpida. Sei que minha pergunta foi idiota, não estava tentando tirar sarro de você nem nada. Ele balançou a cabeça. Ele tirou as cinzas do banco. Ele deu um tapinha no espaço ao lado dele, me convidando a sentar. Hesitei. Isso definitivamente poderia ser um caso de perigo de estranho, assim como ensinavam nas aulas de introdução à universidade. Então me sentei, mantendo uma distância saudável entre nós. Ele era velho, eu era jovem. Provavelmente conseguiria correr mais rápido que o cara. Ou quem sabe, talvez eu fosse tão idiota quanto me sentia. Eu não disse a verdade, disse o caçador de fantasmas. Seu rosto parecia muito mais velho de perto, as rugas mais profundas.
A aura de vendedor confiante havia desaparecido dele, deixando para trás um homem na casa dos 60 anos que claramente tinha visto muitas coisas. Aquela história que contei não foi o momento mais assustador da minha carreira. Eu sei, lembro-me de dizer. Ele assentiu como se soubesse que eu sabia. Este é o momento mais assustador da minha carreira, ele disse. E foi isso que ele me contou. Era a década de 1970. Eu era um homem muito mais jovem. Ainda não tinha alcançado sucesso na indústria paranormal e fui deixado para pegar os restos que os profissionais não queriam. Geralmente eram esquizofrênicos cujas mentes quebradas os enganavam a acreditar que havia fantasmas atrás deles, ou crianças pregando peças em membros crédulos e preocupados da vizinhança. No mínimo era uma simples limpeza da casa com sálvia, e lá fui eu. Quando recebi a ligação pela primeira vez, fiquei em êxtase. O que o cliente estava descrevendo parecia ser uma assombração demoníaca completa com manifestações físicas, possessão e múltiplas testemunhas. Era a pausa que eu estava procurando. Era a pausa que eu precisava. O único detalhe que realmente me preocupou foi que seu filho adolescente, a pessoa que eles alegaram estar sofrendo de possessão, havia se tornado violento com membros de sua família. Até recentemente ele só agia fora do personagem, mal-humorado. No entanto, uma semana antes, ele havia tentado estuprar sua prima mais velha. Ela ficou abalada, mas praticamente ilesa. A família a enviou para viver em outro lugar até que tudo pudesse ser resolvido. Portanto, quando fui até a casa deles, certifiquei-me de chegar totalmente preparado. Levei água benta, crucifixos, sálvia e, só para garantir, uma pequena arma carregada. Eu sabia que não chegaria a isso, mas algo no tom frenético da mãe ao telefone me disse que era apenas uma boa ideia. Gostaria de poder dizer que a visita em si foi emocionante. Infelizmente, a partir do momento em que entrei na entrada da bela casa vitoriana remodelada, toda a atividade pareceu parar. Isto é, se é que alguma vez esteve lá para começar. Passei 2 semanas investigando a casa. Usei equipamentos considerados muito avançados tecnologicamente para a época. Estudei ondas de energia. Entrevistei o filho cuja família alegou estar possuída quando, na verdade, ele parecia estar deprimido, talvez psicologicamente perturbado. Recomendei um terapeuta, um renomado psicólogo infantil, que era famoso por seu trabalho com jovens violentos. No meu último dia na casa, eles o levaram para a cidade para tratamento. Seus pais retornaram pouco antes da meia-noite, retirando-se cansados para o quarto, deixando-me sozinho na cozinha para repassar minhas descobertas. Não havia nada a ser dito, e eu sabia disso. Tudo o que eles descreveram poderia ser atribuído à histeria de uma família que não conseguia admitir que seu filho precisava desesperadamente de atenção médica. Tudo, isto é, exceto os ralos no chão. Ao visitar a casa, fiquei impressionado com o quão atualizada ela havia sido. Era claramente do início dos anos 1900 e mantida em condições imaculadas. A madeira e o caráter da casa foram cuidadosamente preservados, pois recebeu as atualizações necessárias, como encanamento e eletricidade modernos. O porão era a única área que parecia parada no tempo. As paredes eram de pedra úmida, propensas a acumular umidade, o que as tornava impróprias para armazenar qualquer coisa vulnerável a aranhas ou mofo. A família as havia deixado vazias por esse motivo, e embora certamente parecesse muito assustador passar qualquer tempo na sala sem janelas com a única luz pendurada e seus vastos pisos de cimento, nunca registrei nada de notável nessa área. No entanto, havia uma coisa que eu não conseguia entender. Dado o tempo aproximado em que a casa havia sido construída e sua presença em um bairro residencial, simplesmente não havia explicação para os 4 grandes drenos ranhurados colocados no piso frio de concreto. Enquanto eu estava sentado sozinho na cozinha, analisando minhas escassas descobertas, tentando encontrar significado em todas essas palavras, ouvi algo. Era só um pequeno som no começo e então eu ignorei. Mas então ele veio de novo, mais alto dessa vez. Havia uma escada íngreme em espiral que levava ao 2º andar, subindo do canto da pequena cozinha, e era de lá que o barulho parecia vir. Presumindo que fosse simplesmente um dos donos da casa inquietos depois de deixar o filho em uma instituição, olhei para cima. Estava descendo as escadas. Não posso dizer andando porque não era o caso. Estava apenas flutuando, nem é a palavra certa. Apenas vindo. Descendo as escadas direto para mim. Não tinha olhos. Não tinha rosto.
E ainda assim, de alguma forma, eu sabia que estava olhando para mim, bem para mim, nas profundezas da minha alma. Então ele falou. Não tenho certeza de como ele falou. Acho que não ouvi nada de verdade. Então talvez ele tenha usado algum tipo de telepatia. De qualquer forma, consigo lembrar das palavras até hoje. Você sabe o que ele fez conosco. Eu não pensei, eu não consegui, eu apenas corri. Virei minha cadeira quando fugi, espalhando papéis pela cozinha que diziam que aquela casa não era realmente mal assombrada, mas sim alucinações de um garoto muito doente. Deixei-os lá. Você sabe o quão horrível isso é? Deixei aquelas pessoas naquela casa com aquela coisa. Não parei de dirigir por 30 milhas, pelo amor de Deus. Quando percebi o quão longe eu tinha ido, finalmente parei e liguei para a família de um telefone público. Eles eram a última coisa que eu pensava quando vi. Tudo o que eu podia fazer era responder ao profundo instinto animal de escapar, de correr para fora daquela casa supostamente segura com o rabo entre as pernas. Eles se moveram, eu acho. Não consegui continuar minha investigação. Por escrito citei evidências insuficientes, mas sabia que era covardia. Acredito que a casa foi nivelada alguns anos depois. Acabei fazendo minha própria pesquisa. A curiosidade me corroeu com pequenos dentes de rato cruéis conforme o tempo passava, a acusação ainda soando fresca em meus ouvidos. Você sabe o que ele fez conosco. E eventualmente sim, eu consegui. Recortes de jornais antigos não ligavam as histórias. Não necessariamente, mas consegui extrair algum significado dos trechos amarelados. Em algum momento na virada do século, a casa foi residência de um agente funerário muito respeitado. Incapaz de encontrar um prédio na cidade que atendesse às suas necessidades, ele disse que construiu sua própria casa-escritório. Foi um grande feito arquitetônico e um exemplo brilhante de um verdadeiro empreendedor, um homem perseguindo o sonho americano de administrar seu próprio negócio. No andar de cima, o quarto. No meio, a funerária. No porão, um necrotério. Eu sabia para que serviam os ralos. Separadamente, décadas depois, outro membro muito respeitado da comunidade local foi preso sob suspeita de abuso de sua posição profissional com causa moral. O jornal não elaborou, provavelmente devido à natureza sensível dos crimes, mas sua punição foi menor. Após uma breve estadia na prisão local, o perpetrador despojou sua casa de todo o seu valor e deixou a cidade antes do julgamento, para nunca mais ser visto. Não demorou muito para adivinhar a conexão. Acho que não sei ao certo, mas as palavras daquela coisa ainda ecoam na minha cabeça até hoje. Você sabe o que ele fez conosco. Havia uma razão pela qual o agente funerário sentia um desejo tão forte de construir uma casa que abrigasse seu negócio, que atendesse às suas necessidades. As coisas que foram feitas com aqueles corpos no porão eram indizíveis. Mas sim, eu sei o que ele fez com eles. E é por isso, por ficar cara a cara com a verdadeira natureza do homem em seus lugares mais sombrios, que o encontro com essa coisa sem rosto é o momento mais assustador da minha carreira. Porque agora eu sei. Ainda me lembro da expressão dele, da maneira como toda a cor sumia dele enquanto ele continuava. Os pelos brancos da barba mal se distinguiam da pele pálida. A queda dos ombros, a maneira como sua voz tremia. Pedi desculpas. Ele me dispensou com um aceno. Ele foi embora. Eu me senti péssima. Ainda me sinto péssima por fazê-lo reviver aquele momento. Mas conforme eu crescia, conforme as atividades do campus eram substituídas por contas e minha própria carreira, o caçador de fantasmas caiu da vanguarda da minha mente aos poucos. Até a semana passada, quando me mudei para a casa do meu noivo. Quando levei as caixas para o porão, apesar dos avisos dele sobre aranhas e mofo, porque há um grande ralo ranhurado no centro do cômodo. E estou tão preocupada, tão assustada sobre o que posso saber. Meu pai me puniu quando eu falava com fantasmas. Sou cego desde que nasci. Conforme fui crescendo, tudo me foi descrito com tantos detalhes vívidos, que eu nem percebia porque era tão importante ver, principalmente por não ter um ponto de referência para comparar. Vivíamos em uma casa de fazenda de um andar, foi o que meu pai me disse. Na minha mente eu conseguia ver, é claro, embora diferente de como uma pessoa com visão conseguia. Eu tinha consciência espacial. Eu sabia onde ficava meu quarto, o banheiro, a sala de estar e a cozinha. Cada parede tinha sua própria textura. Não sei se isso era feito de propósito ou se eu conseguia sentir coisas que os outros nunca notavam. Eu raramente caía. Só se o pai ou um dos visitantes colocasse algo em algum lugar que não deveria.
Geralmente eram os visitantes e o pai gritava. Eles se visitavam com pouca frequência, mas não por muito tempo. O pai disse que eu não deveria falar com eles, que isso o perturbava. Ele se preocupava quando eu via algo que ele não via. Via com meus ouvidos ou pelo tato. Ellie foi a primeira. Ela parecia muito doce. Ela me perguntou meu nome e por que meu rosto estava tão bagunçado. Ela estava na sala de estar. Eu podia ouvir onde ela estava sentada por causa de sua respiração. Sons nasais ásperos, como se seu nariz estivesse entupido. Quando meu pai estava resfriado, ele sempre respirava pela boca. Respirações grandes e difíceis, pois não estava acostumado. Quando as pessoas mencionavam meu rosto, eu sempre o tocava, tentando descobrir por que era tão estranho para elas. Quando eu perguntava se podia tocar o delas, sempre havia uma pausa. Eu imaginava que pessoas videntes nunca faziam isso. Por que precisariam? Quando perguntei a Ellie se eu podia tocar seu rosto, ela concordou relutantemente. Mas momentos depois, meu pai entrou na sala e me perguntou com quem eu estava falando. Eu disse a ele que ninguém. Ele sempre me punia quando eu falava sobre eles. Acho que isso o assustava. Ele pegava meu braço e me levava para longe. Eu ficava desequilibrada e desorientada, a ponto de quando ele finalmente me colocava no chão, minhas mãos procuravam freneticamente ao redor até que eu soubesse onde estava. Geralmente era meu quarto. De vez em quando ele me deixava do lado de fora, no meio do nada. Isso era o pior. Eu ficava perdido e assustado. Ele me contou sobre a estrada que passava na frente da casa, e os sons que eu ouvia eram de carros. Eles me matariam se me tocassem. Esses sons eram tudo o que eu tinha para saber onde eu estava. Eu esperava ouvir. Então eu sabia para onde correr de volta para a casa. Eu ouvi Ellie naquela noite. Ela sussurrou para mim, dizendo que estava assustada. Eu sussurrava de volta, mas ela não ouvia. Perguntei ao pai sobre Ellie. Ele não queria falar sobre ela. Perguntei por quê. Ele não respondeu. Quando eu disse a ele que ela perguntou sobre meu rosto, ele me perguntou o que eu fiz. Eu disse a ele que queria tocar o dela. Ele riu, embora eu soubesse que ele não estava feliz. Eu podia ouvir a diferença. Quando você ri por prazer, sua boca está bem aberta. Quando você finge, sua boca está quase fechada. Para mim a diferença é óbvia. Só quando fiquei mais velho é que ele explicou. Ele disse que vivíamos em um lugar especial conectado ao outro mundo, que às vezes pessoas mortas escapam, pessoas que morreram com dor e queriam alcançar os vivos. Ele explicou que, como eu não conseguia ver, eu conseguia sintonizar isso, que eles sabiam que eu estava ouvindo quando os outros não estavam. Ele disse que eu tinha que ignorar. Caso contrário, eles se agarrariam a mim e nunca me deixariam. Que tudo o que os mortos querem é estar vivos novamente era perigoso. Eles me enganariam. Ele disse que sabia como lidar com eles, mas não poderia me ajudar se eles se apegassem a mim. Alex apareceu para mim alguns anos depois. Ela me disse que estava perdida e não sabia onde estava. Eu disse a ela que não tinha permissão para falar com ela, mas ela implorou por ajuda. Fiquei quieto sabendo o que aconteceria se eu dissesse alguma coisa. Você falou com eles? Perguntou meu pai. Embora eu estivesse chateado, eu disse que não. Eu queria poder ajudá-la. Eu sabia como era estar perdido e isso me assustava. Alex não sussurrou nada para mim. Eu a ignorei e ela me ignorou. O pai me salvou. Eu estava agradecido. Depois de Alex, eu sabia o que precisava fazer. Então eu fiz. Eles pararam de me incomodar depois disso, por um longo tempo. Isso foi até Sarah aparecer. Sarah não me deu a chance de ficar quieta. Eu estava sozinha, sentada na sala de estar e ouvindo televisão. Socorro, ela disse. Preciso encontrar uma saída. Fiquei em silêncio. Você pode me ouvir, não pode? Ela disse surpresa. Não tenho permissão para falar com você. Eu disse a ela. Por favor, ela implorou. Estou com medo, estou perdida. Quero ver meu pai. Agarrei os braços da cadeira dizendo a ela que não tinha permissão. Ele está morto, ela disse. E eu não respondi. Seu pai está morto, ela disse novamente. Eu não ia cair nessa. Ouvi batidas ao redor da sala enquanto as coisas começaram a voar e as prateleiras começaram a tremer. Pare com isso, eu gritei. E aconteceu. Por favor, me ajude a sair, ela disse. Eu não ia falar com ela. Fiz a única coisa que pensei que ajudaria. Destranquei a porta da frente esperando que ela saísse correndo e se perdesse, assim como eu faria. Quando não tive mais notícias dela, tranquei a porta e sentei-me novamente.
Ouvi atentamente por quaisquer sinais de que ela ainda estava lá. Exceto pelos sons da TV, estava tudo em silêncio. Eu odiava quando meu coração disparava. Eu me tornava muito consciente da sensação de tic-tac subindo e descendo dentro do meu peito, como se estivesse prestes a explodir. Quando ouvi a voz do meu pai, gritei. Filho, ele disse, preciso da sua ajuda. Acho que estou morrendo. Fiz o que ele me disse para fazer. Não falei. Se ele morresse, ele nunca me deixaria. Em vez disso, corri para o ar livre e gritei por ajuda. Gritei até minha voz ficar rouca. Ouvi o som de carros correndo pela estrada em frente à minha casa. Gritei até ouvir alguém responder. Era uma mulher. O que há de errado? Eles perguntaram. Eu disse a eles que acho que meu pai estava morrendo. Eles perguntaram o que tinha acontecido com meu rosto. Eu implorei por ajuda e eles prometeram que fariam. Algum tempo depois, a mulher voltou para mim. Eu estava sentado na grama. Ela perguntou se podia segurar minha mão. Sinto muito, ela me disse. Ouvi sons de sirenes e sons de pessoas correndo. Perguntei o que estava acontecendo. A mulher disse que estava lá por mim. Quando o barulho diminuiu, um homem me fez uma pergunta. Sou paramédico, ele disse. O que aconteceu com seu rosto? Eu disse a ele que estava bem. Ele perguntou se eu tinha certeza, e eu disse que sim. Ele perguntou se eu me importava que ele tocasse meu rosto. Eu disse que estava tudo bem. Eu gritei e perguntei o que ele estava fazendo. Ele me disse que tudo ficaria bem, e a mulher apertou minha mão, dizendo para ser corajosa. Senti uma pressão saindo da minha testa e o ar estava frio contra minha pele. Parecia que ele estava descascando uma laranja. Imaginei isso na minha cabeça e fiquei preocupada que ele exporia minhas entranhas. Eu não sabia o que estava sentindo. Senti uma dor forte na cabeça, como quando você chuta a canela contra algo duro, e então algo que passei a entender como brilhante. Doeu muito. Comecei a chorar. O que aconteceu com seus olhos? O paramédico perguntou. Eu disse que estava cego. Ele pediu para examiná-los. A dor retornou quando ele os examinou. Você o conhece? Ele perguntou. A mulher disse a ele que eu estava gritando por ajuda e ela veio. Ela não me conhecia. Há quanto tempo você tem o ferimento no olho? Ele perguntou. Eu disse a ele que era cego de nascença. Ele me perguntou se eu conseguia ver seus dedos. Eu disse que não. Ele perguntou se eu conseguia abrir meus olhos. Eu disse que não sabia o que ele queria dizer. Ele perguntou se conseguia abri-los. Eu não respondi. Senti seus dedos no meu rosto, dedos cobertos por algo emborrachado. Então o brilho novamente. Eu gritei. Ele tentou me acalmar. A mulher apertou minha mão novamente. Eu não sabia o que estava acontecendo. Coisas que eu não conseguia descrever vieram até mim. Era como sempre foi, mas 100 vezes mais. Muito mais real. Continuei gritando enquanto uma forma difusa aparecia. Apenas respire, ok, tudo ficará bem. Quando foi a última vez que você viu? O paramédico perguntou. Conforme meu coração começou a se acalmar e minha respiração desacelerou, eu estava distraído pelo que estava vivenciando. Isso me oprimiu. Eu queria chorar e chorei. Quanto tempo faz? Ele perguntou novamente. Eu nunca vi nada antes, eu disse a ele. Disseram-me para usar a máscara ocular durante a maior parte do dia, tirando-a apenas à noite no início, para permitir que meus olhos se ajustassem. Eu estava hospedado com meu tio e minha tia, que eu nem sabia que tinha. Eles ficaram chocados com o que aconteceu comigo e que eu não tinha ido à escola. Tem sido uma montanha-russa. Os médicos disseram que eu nunca poderia ter uma visão perfeita. Embora eu vá aproveitar a pouca visão que tenho, é uma dádiva de Deus. Tenho aprendido a ler e escrever nos últimos anos. Desculpe se meu inglês não é brilhante. É o melhor que posso fazer. Tenho perguntado à minha tia o que aconteceu com meu pai, mas tudo o que ela diz é que ele morreu de um ataque cardíaco. Perguntei que tipo de homem ele era. Ela diz que ele era seu irmão e que ela o amará não importa o que aconteça. Meu tio não quer falar sobre ele de jeito nenhum. Tenho usado muito o computador ultimamente e realmente gostado da internet. Não acredito que exista uma coisa dessas. Depois de ficar tão sozinho por tanto tempo, posso falar com quem eu quiser, quando eu quiser. No entanto, estou cauteloso com isso. Como sei se a pessoa com quem estou falando está viva? Ninguém parece se preocupar com isso como meu pai se preocupava. Alguém me perguntou hoje quem eu era. Eu estava em um fórum falando sobre o mundo espiritual. Fiquei tão feliz em encontrar pessoas com quem eu poderia me identificar. Eles me enviaram um link. Eles perguntaram se eu era a mesma pessoa. Era um artigo em um site de crimes reais.
Era sobre meu pai. Eles me mencionaram pelo nome, que eu estava amarrado para não poder ver, que minha mãe desapareceu logo após meu nascimento, que meu pai sempre quis uma filha. Eles encontraram 14 corpos no porão. Eles disseram que um escapou, uma garota chamada Sarah Frank. Ela foi quem chamou a polícia. Eles supuseram que ele estacionou o carro nos fundos da casa, foi onde o encontraram. Ele os carregou para o porão pela entrada de Tempestade, onde os deixaria. Sarah conseguiu escapar depois de concordar em ser sua filha, após 4 dias de tortura contínua. Ela então o esfaqueou com uma faca de cozinha que ele colocou no balcão para passar manteiga em uma torrada. Eu não queria acreditar. E não tenho certeza se teria acreditado se não fosse pelos nomes das vítimas. 2 se destacaram: Ellie Farmer, Alex Riddle. Mas eu tinha falado com eles na sala de estar. Até hoje eu me pergunto se meu pai foi honesto comigo sobre uma coisa em sua vida. Eu falei com eles antes ou depois que ele os matou.